Muito boa tarde. É uma reunião especial, essa nossa tertúlia, é uma oportunidade que nós teremos de voltar a ter aqui entre nós um dos nossos mais reverenciados acadêmicos, professor Rubens Belfort de Matos Júnior. A história do Rubens na Academia de Medicina de São Paulo remonta a 1985, não? Quando ele foi admitido aqui na Academia de Medicina, que a ficha de acadêmico do Rubens, de 1985, como titular da nossa academia. O Rubens conhecido por todos nós, é um dos maiores oftalmologistas do nosso tempo, não? Reconhecido nacional e internacionalmente pela sua dinâmica e pela dinâmica que ele imprimiu à especialidade no país e no mundo. Rubens Belfort é daqui de São Paulo e faz parte de uma dinastia que também é acompanhada por seus filhos de oftalmologistas destacados. Eu me sinto totalmente prejudicado para apresentá-lo aqui nessa tertúlia, à medida que tão grande a proximidade que nos cerca, eu posso me considerar membro da família do Rubens. Eu posso considerá-lo como sendo um irmão querido e próximo. Portanto, eu peço desculpas por esse viés de apresentação, que é absolutamente inevitável. Rubens, muitíssimo obrigado por compartilhar a sua experiência aqui conosco e muito obrigado a todos pela presença de vocês. E a presença na nossa tertúlia do nosso membro honorário, Carlos Alberto Afonso Ferreira. Carlos Alberto, muito bom tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, meus prezados confrades. Eu diria, uma honra, finalmente, poder falar a essa academia. Eu, desde criança, ouvia falar da Academia de Medicina daqui de São Paulo, como o Zé Luiz colocou muito bem. Na década de 80, antes dos 40 anos de idade, eu fui convidado para fazer parte dessa academia. E, à época, me apresentaram o convite assim, de uma maneira muito especial. Disseram, olha, você entra para a academia, se você é aprovado, você vai ocupar a cadeira do seu avô. Eu fiquei muito feliz, porque então eu seria Rubens Belfort na cadeira do Valdemar Belfort. E o convite foi feito para mim, junto com o convite para o Miguel Burnier, que também teria admitido na academia para ocupar a cadeira do avô dele, do Penido Burnier. Foi ótimo. E nós entramos para a academia e, de repente, e aí é uma brincadeira incrível, que vai já há bastante tempo com meu irmão José Luiz Gomes Amaral, descobrimos que nós não éramos mais membros da academia e muito menos existiam as cadeiras do meu avô e do avô do Miguel. E depois de muitas procuras e pesquisas e tal, o próprio José Luiz acabou descobrindo a minha carteira de membro da academia, né, de 80, então eu voltei a fazer parte, ainda que acho que é honorário, mas o Miguel Burnier até hoje não conseguiu entrar de novo. Então é uma brincadeira que nós temos aí. Eu tenho um compromisso, nós vamos manter o Zé Luiz presidente dessa academia até o Miguel conseguir ser readmitido, de alguma maneira. Bom, brincadeira à parte, é uma grande honra estar aqui. É uma grande honra falar também um pouco sobre saúde ocular do Brasil para vocês, pela importância do assunto. E é óbvio que o que eu apresento é fruto de um time enorme e uma instituição de várias gerações dedicadas a isso, e que vem, infelizmente, mostrando alguns trabalhos desde a década de 40, quando o Moacir Álvaro, o primeiro professor da Escola Paulista de Medicina, na área de oftalmologia, iniciou os seus trabalhos. Então, tudo que eu vou falar é fruto de um grupo grande que vem trabalhando na Escola Paulista de Medicina há gerações. Acho que o nosso reitor aqui presente, Walter Albertoni, representa, simboliza toda essa seriedade do trabalho. Falar de saúde ocular é a mesma coisa que falar de saúde, quer dizer, eu não vou
usar o tempo de vocês com história pregressa da moléstia atual, interrogatório complementar, etc. Eu costumo dizer, tem que começar o assunto já na conduta, porque está todo mundo cansado de falar nas razões. Mas estamos todos de acordo que a saúde vai mal em todos os lugares, não só para os países pobres, mas para os países ricos, e não só para as pessoas pobres, também para os ricos. E o problema é como resolver isso. Bom, os números são enormes. Isso me foi dado recentemente, até pela Secretaria de Saúde de São Paulo, mostrando alguns dados. Então, vocês veem ali que só em oftalmologia nós temos por ano mais de 3.700.000 consultas. E aí vai para frente algumas das áreas e nós temos 85 milhões de consultas por ano em São Paulo. É como se a cada 3 anos toda a população do Brasil tivesse uma consulta aqui na Secretaria de Saúde de São Paulo. Estamos falando só SUS, só Secretaria da Saúde. Quer dizer, é 1/3 da população do Brasil todo ano se consultando, né? Haja dinheiro, claro que não há, e haja gente para cuidar das pessoas, porque também não tem. Olha o que é a questão da catarata. Eu brincava com o Walter Albertoni, eu estou numa idade, quando falta assunto com meus amigos, eu falo joelho. Todo mundo tem uma história para contar, o teu próprio joelho, né? E o Walter falou, não, catarata é igual, porque todo mundo também já operou a catarata. Quer dizer, nós estamos falando não mais de atender uma população de doentes, nós estamos falando de atender a população do Brasil. A população do Brasil são 2 joelhos, são 2 olhos, são 2 não sei o quê, são 20 dedos, vai daí para frente. Então, esse é o impacto da medicina, 100% com catarata e degeneração macular. Anos atrás nós começamos a fazer aqueles projetos de catarata e diabetes no Hospital São Paulo, aí de repente num dia só nós atendemos 6.000 pessoas. A demanda é enorme, não apenas no Brasil, Estados Unidos e outros países. Isso é um slide muito interessante mostrando o que os Estados Unidos teria que fazer para ter o número de oftalmologistas necessário em 2020, em relação a alguns anos atrás. Teria que aumentar 35% o número de oftalmologistas. Se considerar que demora 2 anos para formar um médico, quer dizer, vai aumentar a tua força de trabalho em 30% em 4 ou 5 anos. É impossível. Quer dizer, está faltando médico no mundo para atender os pacientes em função da melhora da medicina e de todos os outros fatores. E aqui em São Paulo, a gente tem vários trabalhos lá da escola e multicêntricos mostrando o impacto da degeneração da retina e as alterações neuroretinianas. A retina é sistema neurológico, né? E eu brinco, do mesmo jeito que você nunca vai encontrar um campeão de xadrez aos 90 anos de idade, você também não vai encontrar um indivíduo de 90 anos de idade enxergando como de 20 ou 30 ou 40. Então, esse declínio progressivo é fundamental. Nós temos já um número enorme de pacientes cegos de alterações de retina, então aquela ideia de que é glaucoma e é catarata que é causa de cegueira foi para trás, não porque a gente melhorou nessa área, mas que piorou nas outras. E, olha, só para vocês terem uma ideia, o negócio de degeneração de retina, 100% vai ter, 80% já tem a idade dos 70 anos, e a medicina ainda está começando a tratar. Só 30% dos casos de degeneração de retina que existem são possíveis de serem tratados. 70% vai começar daqui a 2 anos. Quer dizer que esses números vão aumentar 3 a 4 vezes. Como é que você trata atualmente esses 30%? Injeção dentro do olho. Injeção dentro do olho está ficando uma coisa corriqueira. Na Inglaterra, quem faz injeção intravítrea, cada vez mais são enfermeiras, porque não tem médico na Inglaterra esse número suficiente para fazer isso. Nos Estados Unidos, você tem lugares, são feitas 150 injeções por dia. Nós estamos falando de pacientes que têm que tomar uma injeção no olho todo mês, em cada olho, às vezes durante anos. Então, essa é a demanda, né? Então, esses procedimentos antigamente eram feitos com centro cirúrgico, etc. Hoje o pessoal da Califórnia brinca e fala, não, nós estamos tentando arrumar uma técnica de dar injeção no elevador. O cara entra no elevador, quando ele sai, ele já vai embora. Não dá nem para esperar na sala de espera mais. E é um procedimento... Faz esse vídeo funcionar ali. É um procedimento tecnicamente muito fácil, quer dizer, é uma agulha tipo insulina, você a 4 milímetros da córnea entra com a agulha. Isso é anestesia de colírio apenas, e você coloca 0,1 ml dentro do olho. O olho aguenta muito bem, você usa diferentes drogas, não tem manifestação sistêmica e o efeito é muito bom. O procedimento demora 1 minuto, tranquilo. Só que o procedimento é cerca de $2.000 por injeção olho, e esses são...
Toda vez eu aperto errado aqui. Esses são os números atuais, quer dizer, nós temos 23 milhões de injeções sendo feitas por ano, aumentando, e é provável que esses números daqui a pouco sejam 50 milhões. 50 milhões a $3.000 cada injeção, você já tem uma ideia do preço que custa apenas tratar a mácula do olho do paciente idoso. Quer dizer, de novo, falta dinheiro e falta gente. Como é que a gente vai resolver isso? Na minha área, a gente tem número de oftalmologista adequado? A experiência mundial depende. Depende de quê? Depende do que você chama de oftalmologista e depende do que você chama de equipe de apoio ao oftalmologista. Então, muitos lugares, o oftalmologista tem que fazer tudo, em outros o oftalmologista faz menos. E isso é fundamental. Uma das maiores bobagens é você ouvir a Organização Mundial de Saúde falar, número de médicos por habitante. Então o Brasil tem um número de médicos adequado por habitante. Ou a Inglaterra tem. Depende do apoio que o médico tem. Se o médico tem que fazer tudo sozinho, precisa muito mais médico. Agora, se tem uma equipe em volta dele, você pode então sobreviver com menos médicos dentro de uma hierarquia adequada do serviço. Então, essa é a dinâmica que nós oftalmologistas enfrentamos no mundo inteiro, nos diferentes países. Não dá para comparar o número de habitantes do Brasil por oftalmologista com a Inglaterra e os Estados Unidos ou Canadá, por exemplo. Bom, então depende de quem faz o quê. Enfermeiras, tecnólogos técnicos, agentes de saúde, sistemas de apoio, e aí vem a questão da inteligência artificial e a telemedicina. Eu costumo brincar, tem duas coisas que eu acho muito bacanas. Primeiro foi uma que o nosso presidente, José Luiz Gomes Amaral, me ensinou quando nós fizemos um simpósio a respeito de telemedicina, teleoftalmologia, em fevereiro. E o José Luiz falou, para mim, a inteligência artificial e a telemedicina tem que estar dentro da maleta do médico. Do mesmo jeito que o aparelho de pressão, o estetoscópio, é lá. E é realmente, para mim, a coisa mais simbólica e nuclear do problema. A inteligência artificial e essas coisas tem que fazer parte do arsenal do médico, tem que estar dentro da maleta do médico. Você lembra que você falou isso, Zé? Me marcou e marcou muita gente na plateia. Então, isso é fundamental, a gente fazer a inteligência artificial viver em função do médico. E, na medida que a gente estrutura, então, tudo isso, é a gente ter mais poder para o médico. O médico não vai fazer coisa de office boy. Office boy, quem faz é office boy. O pessoal da Hopkins tem como tese atual o seguinte: o médico tem que fazer aquilo que as outras pessoas não têm capacidade de fazer. O médico é o centro do sistema, é a hierarquia adequada, a ele compete designar, controlar, planejar e executar quando ele não pode mandar executar, para o sistema mais ou menos funcionar. Então, primeiro essa história que tem que estar na maleta, e outra, para mim, toda essa história do que o Conselho Federal de Medicina fez, tem uma palavra só, é teleconfusão. Nada é mais adequado que o Conselho Federal de Medicina conseguiu fazer a teleconfusão na área. Bom, e quando a gente enfrenta isso, a gente tem que enfrentar problemas muito complicados. Quer dizer, na sociedade americana e na Europa, existe quase que um consenso. O conservadorismo médico é muito forte. Dentro da sociedade, o conservadorismo na medicina é dos mais sólidos. Então a gente precisa ter claro isso para poder analisar, criticar e, eventualmente, até a mudar um pouco de conduta. E esse livro do Topol, que tem o nome, tudo que o Topol escreve é para fazer impacto, mas ele já tem esse nome, quer dizer, quando ele diz que a destruição criativa da medicina se refere a isso. Quer dizer, a gente precisa tratar de analisar como mudar o que precisa ser mudado, porque o mundo não é plano, tá certo? A gente precisa fazer mais. Veja, vocês todos usam óculos para perto. Acredito que todos vocês já passaram dos 40 anos, né? Com exceção talvez do Zé Luiz. A Novartis tem um colírio agora para presbiopia. Está em fase 3. O colírio é muito interessante, se der certo. As pessoas vão usar durante 2 a 3 semanas, o efeito estabelece, o indivíduo fica várias semanas com 2 graus de acomodação para perto, quer dizer, até os 55 anos, talvez até mais, você não vai precisar de óculos para perto. Aí o colírio vai perdendo efeito.
Aí você faz o tratamento, o colírio... E eles já estão desenvolvendo um aplicativo que vai estar no celular. À medida que você afasta o celular sem perceber, o aplicativo vai dizer que está na hora de você tratar de novo. Quer dizer, né? Só isso significa 1,7 bilhões de pacientes a mais. Quem vai receitar esse colírio é médico? Nós vamos ter médico para 1,7 bilhões de pacientes a mais? Isso não estou falando mais da maculopatia, estou falando agora só do colírio para perto. Entendeu? E o indivíduo está ganhando mais, a gente sabe que apesar dos críticos, o mundo está melhor, a pobreza está menor, o indivíduo ganha um dinheirinho, ele quer ter mais saúde, ele quer investir, ele exige mais. Então essa pressão vai continuar, porque a medicina cada vez vai ser mais poderosa. Eu sou de uma época que astigmatismo você dava óculos, hoje tem um monte de cirurgia, tem laser, tem gente que vive com astigmatismo. Na minha época, você quase não precisava saber de astigmatismo, e aí vai em toda a área de vocês, né? Bom, e esse é um artigo muito interessante, saiu no Jornal da Academia Americana de Oftalmologia, na revista, agora em maio, do Zach Emanuel. Zach Emanuel esteve aqui no simpósio que a SPDM fez anos atrás, e ele é um indivíduo também forte. O irmão dele foi prefeito de Chicago, ele foi o cara que desenvolveu o Obamacare, e ele, nesse artigo, foi muito interessante, ele pode parar com esse negócio. O Vale do Silício não vai resolver o problema da medicina. Entre você ter uma descoberta no Vale do Silício e isso virar realidade, olha, aí ele fala, nós não conseguimos nem ainda convencer os médicos e enfermeiras que tem que lavar a mão direito. Quer dizer, o conhecimento não significa que mudou a medicina. E não é o conhecimento que é suficiente, precisa muito mais do que isso. E, saindo dos Estados Unidos para o Brasil, está aí o nosso Olímpio Bittar, que trabalha na Secretaria de Saúde de São Paulo, que também esse ano mostra que não adianta só inovação. Inovação tem que ser acompanhada de logística correta e efetiva. E muitas vezes isso quer dizer proibir. Nada é mais constrangedor que a gente entra num centro cirúrgico desse que a gente vai, de repente está lá escrito assim, doutor, deixa seu relógio, sua aliança, tudo dentro da maleta. A gente põe a mão no bolso para não tirar a aliança, etc. Né? Mas então, só informação não adianta. Muitas vezes você tem que proibir e tem que ter um apoio logístico adequado e tem que ter estímulo para o indivíduo mudar o comportamento. Então essa história apenas de inovação, a inteligência artificial, para isso virar realidade, vai demorar. E o que você chama inovar? Né? Grande parte da inovação não é inovação. A Coca-Cola inova quando muda o rótulo. Qual é a melhor? O Zé talvez consiga dizer, qual é a melhor dessas latas, Zé Luiz? É a Fábio, porque é o nome da minha mulher, mas as pessoas podem achar diferente. Então, grande parte da inovação não inova muita coisa. Bom, nós estamos em teleoftalmologia há bastante tempo. E tratamos de fazer aquilo que é pesquisa operacional, quer dizer, além de fazer o trabalho, a gente escreve sobre o trabalho. Infelizmente, temos já alguma experiência e está, acho, concentrada na linha de baixo. Isso tudo é para ajudar e não é para substituir. A inteligência artificial está na maletinha do médico. O estetoscópio não substitui o médico. A inteligência artificial não substitui o médico. E ela tem que estar associada a uma estratégia de recursos humanos. Nós estamos com 60 mil pacientes atendidos dentro do núcleo da Escola Paulista de Medicina, SPDM, em teleoftalmologia. 60 mil pacientes pelo SUS, nesses últimos anos. É isso que eu vou mostrar para vocês alguma coisa. Quer dizer, é de maneira muito simples. Uma técnica tira a fotografia do fundo de olho, encaminha por internet para um centro de leitura, e no centro de leitura, sim, você tem médicos ou oftalmologistas adequados que dão a conduta. E quando analisa uma fotografia dessa, já diz, tem glaucoma, não tem glaucoma, tem diabetes ou não tem diabetes, tem catarata ou não tem catarata, precisa fazer isso ou aquilo. O paciente pode, teoricamente, ir da fila da farmácia, onde ele vai receber um remédio para diabetes, e ser informado que ele tem que fazer um laser pelo oftalmologista. Ele não precisa mais ir no clínico, que manda para não sei aonde, que manda para o especialista de retina, que manda para fazer o laser. Isso é facílimo. Isso não implica em nenhum constrangimento ético, simplesmente é uma fotografia, o médico analisa, o médico manda para outro lugar, aonde, claro, o médico reexamina e já trata o paciente. E isso foi iniciado a partir dos mutirões, quando a gente era obrigado a atender 400 pacientes num dia, e foi desenvolvendo. Tem vários sistemas de captura de imagem. Antigamente funcionava com aparelhos de $30 mil, hoje você tem aparelhos de
$3.000, aparelhos que você não compra mais, você faz leasing. Então está cada vez mais real. E o diagnóstico por telemedicina, então, permite você fazer tudo o que precisa. E você consegue, então, um médico analisar 500 exames por dia. 500 exames por dia. Tomando café e batendo papo, porque ele está na frente de uma tela de televisão. E você consegue, com laser adequado, de tecnologia adequada, fazer 50 pacientes por dia numa máquina de laser. Quanto a gente faz atualmente na Escola Paulista de Medicina, quando tudo funciona bem? Sei lá, 10, 15. Entendeu? Você consegue fazer pelo menos 50 nesse sistema. E o centro de leitura é ridiculamente simples, quer dizer, é uma máquina, tira fotografia e o indivíduo muitas vezes trabalha no seu celular. Uma dificuldade que a gente tem quando vamos visitar o nosso centro, eles não conseguem entender qual é o centro. Não, aqui o indivíduo está fazendo o centro no celular dele, ele está lendo imagem naquele centro. Você não tem mais aqueles ambientes todos, né? Os ambientes de laser, muitas vezes são assim, um laser do lado do outro, e você consegue ter um rendimento maior, mas ainda é insuficiente. Nós estamos quase no ponto que o laser já trata sozinho, quer dizer, com a tal da internet da coisa com a coisa, provavelmente a coisa que diagnostica vai falar com a coisa que trata, e você vai ter a possibilidade da coisa diagnosticar e tratar, e o médico só vai olhar para ver se a coisa está funcionando bem, para não dar uma coisa pior. Então, é a coisa com a coisa. Isso ainda não é realidade, nem nos países mais avançados, mas está pintando para os próximos anos. E aí vai. É fácil, é simples, o detalhe precisa ser bem planejado, mas você consegue, em 90% dos pacientes, dar uma conduta. Você não tem mais aquela história do clínico encaminhar para o oftalmologista, que manda para o especialista de retina e por aí. E qual é o grande segredo disso, eu acho? Você dá poder para o clínico. O oftalmologista sempre se refugiou pela dificuldade do clínico chegar à informação, não é verdade? Por melhor que seja o clínico geral, ele analisa o fígado, analisa o pulmão, mas o olho não dá para chegar lá. Com as técnicas modernas agora, o clínico geral vai ter a imagem do olho, e o clínico geral vai, em algumas semanas, ser capaz de olhar a imagem do olho, e ele já manda exatamente o paciente para aquilo que é necessário. Então, qual é a dinâmica atual? Um paciente com diabético, rico, não é certo? Gordinho, vai no endocrinologista, paga... Eu brinquei quando eu dei essa aula no Rio de Janeiro, eu falei, pois é, ele vai no endocrinologista em São Paulo, que cobra R$2.000 da consulta, os carioca caíram da cadeira. Como? R$2.000? Aqui no Rio é muito menor. Eu falei, pois é. Bom, mas ele paga R$1.000, eu pago R$1.500 da consulta, e o endocrinologista fala, o senhor tem diabetes aos 5 anos. Vá ao oftalmologista. Aí ele gasta mais 3 horas de espera, vai no oftalmologista, paga mais uma nota, e o oftalmologista fala, tudo bem, volta o ano que vem. Segundo ano ele faz isso, terceiro ano daí ele para de fazer. Ninguém aguenta. E ele acaba chegando ou depois da hora de tratar, ou vai sem necessidade de tratar. O que vai acontecer é óbvio. O endocrinologista vai ter um aparelhinho no consultório dele, e ele vai, do mesmo jeito que ele analisa o resto, ele vai dizer, opa, vai fazer não sei o quê. Então a gente vai dar mais poder ao médico não especialista através da tecnologia. Então a tecnologia vem ajudar, vem completar. Nós não queremos tirar o emprego do médico, pelo contrário, vamos dar mais poder ao generalista. O médico geral vai ter acesso à informação do olho e vai, se não tratar, pelo menos orientar direito. E aí vai, como eu falei, ali à esquerda você tem catarata, no meio você tem um paciente com diabetes, e você consegue então, da UBS, já fazer todo o encaminhamento adequado. Isso aqui é interessante, esse aqui foi o primeiro que nós fizemos com o apoio da SPDM, na Prefeitura de São Paulo, em São Miguel Paulista. O que nós aprendemos primeiro? O pessoal que tirava fotografia não precisa ter nenhum conhecimento médico. No começo a gente dava rudimentos de anatomia oftalmológica, fisiologia, não sei o que e tal. Descobrimos que não precisa nada disso. Ele precisa ter habilidade motora, saber trabalhar com o computador e, se desligar o cabo, ligar o cabo na tomada e coisa para... Quer dizer, ele tem que entender um pouco de hard, um pouco de soft e ter um mínimo de atividade cognitiva. O conhecimento médico dele não precisa existir. Nós não estamos formando médico falso, coisa parecida. Não, nós até queremos... Ele não precisa saber medicina, ele tem que tirar a fotografia. Olha o aprendizado. Essa curva aqui mostra que em 15 dias você consegue
ter uma capacitação adequada de funcionários de nível de ginásio, tá? E olha aqui, de 2015 a 2019, nós tínhamos à época 30 mil pacientes com a Secretaria do Estado de São Paulo, 81% a gente resolvia sem ter que mandar o paciente para o oftalmologista. Só mandamos para o oftalmologista aquilo que é necessário. Ficamos livres de 80%. Agora, interessante é que com o SUS a gente consegue. Com toda essa história que os gestores privados dizem que são melhores que o SUS e tudo, eles reagem um pouco a essa ideia de medo, de não ser bem assim. Então, nós não tivemos sucesso ainda na rede privada, como a gente vem tendo na rede pública. Aqui vocês têm, olha, o que a gente consegue. Em paciente de catarata, nós erramos em 13%. Quer dizer, indicamos para a cirurgia, 13% dos pacientes, quando foram reexaminados, não precisavam. Laser para a retina, erramos em 28%. Mas em vitrectomia, por exemplo, acertamos em 93%. Então, dando aquele número que eu falei. E uma outra coisa interessante, quando você analisa uma comunidade durante alguns anos, você tem, de início, um número maior de casos, mas aí começa a diminuir, porque você vai resolvendo aqueles casos existentes e vai começando a atuar só nos casos novos. Então, a gente acredita que com 5 anos ou mais de trabalho numa determinada comunidade, vai ter realmente reduzido a prevalência dessas doenças. E quando entra em custo, é mais forte ainda. Vou pular isso daqui. Isso aqui é quando você compara custos diretos ou indiretos. E a primeira coisa que chama a atenção é como é ruim para o paciente ele ter que arcar com os custos indiretos. Custos indiretos quer dizer dia de trabalho que o acompanhante perde, a passagem de ida e volta e etc., além do medicamento que ele compra. Custo direto é o que o médico ou o hospital recebe. Bom, quando você tem um paciente desse para oftalmologia, que você trata, você tem de custo direto e indireto 564, comparado com 100 pela telemedicina. Isso você considerando a tabela do SUS e o salário mínimo em 2019, quer dizer, 564 para 106. E o que é custo direto no convencional? R$ 98. O que é o custo indireto? 466. Claro, cada vez que ele vai ao médico, ele paga a passagem. E o acompanhante paga a passagem e não trabalha naquele dia. E às vezes são 2 acompanhantes, são 3 passagens, e vai daí para frente. Então, esse é o número, olha, resumido. 98,24, 466,81, a diferença é 564 para 106. Isso num paciente. Agora você multiplica nas dezenas de milhares de pacientes, você tem a economia que a telemedicina já está dando para os gestores. Então, os gestores finalmente entenderam isso, eles estão cada vez mais em frente. Isso não é um modelito que, como dizia o nosso querido Barradas, que os hospitais boutique estão querendo impor. Isso é SUS, isso é Hospital São Paulo, isso é Escola Paulista de Medicina, isso é gestor, mostrando que isso sim é possível e já vem sendo feito. Nós temos 60 mil pacientes feitos assim. E outra coisa interessante, eu estou terminando, Zé. Nós descobrimos que tudo era perfeito, só que o paciente não vinha tratar. Por que não vinha tratar? Bom, primeiro não vinha tratar porque ele não tinha dinheiro para condução, etc. e tal. Mas ele não vinha tratar também porque ele não era informado disso. Então, há anos atrás, cada exame que a gente faz, não só o centro, a unidade de saúde, mas o paciente é informado também. E todo mundo tem celular, todo mundo tem mensagem, e o paciente fica extremamente feliz quando ele recebe uma mensagem dizendo: o seu exame mostrou que o senhor precisa ter um tratamento, não se preocupe, etc. A sua unidade de saúde está sendo consultada, mas o senhor também está, o senhor pode ir para tal lugar. Os pacientes, geralmente, eles mesmos marcam para ter acesso a isso. Só para terminar, aí nós temos então as diferentes áreas da cidade de São Paulo que a gente atua, e fora da cidade, na grande São Paulo, e também em outros lugares do Brasil. Nós fizemos, por exemplo, um multicentro com a Sociedade Brasileira de Diabetes em 2013, em várias cidades. Em Montenegro, nós temos uma espécie de campus avançado do Instituto da Visão da Escola Paulista em Rondônia, onde nós temos uma parceria forte já desde 2013, com ótimos resultados. E lá é um lugar realmente sem oftalmologista. Não tem oftalmologista. 150 quilômetros não tem oftalmologista.
O oftalmologista para ter acesso ao SUS significa muitas vezes 2 dias de viagem, um dia para ir, outro dia para voltar. Então os pacientes são triados, são selecionados, são marcados já para cirurgia e o médico vai vê-los quando eles já sabem que vão ser operados. Então o médico vai, conversa o quê, confirma tudo e nós temos 80% de acurácia diagnóstico com esse sistema. Então com uma enorme economia também. Além de outras situações, como diagnóstico diferencial de nevos, melanoma e etc. Também nós estamos cada vez mais fortes no ensino de diagnóstico por imagem, como eu falei, para fazer com que o médico não oftalmologista, com auxílio da internet, possa ter um impacto grande. A luz não está boa, mas fazendo de maneira rápida o aprendizado em todas essas doenças que são causa muito importante de cegueira e às vezes situações clínicas, que é impossível para o clínico, por mais que ele diga que aprendeu fundo de olho na graduação, fazer o diagnóstico dessas coisas. Quer dizer, ao invés de ficar aquele trocinho de uma luzinha pequenininha, ele vai ter uma tela grande de televisão e o estudante de medicina vai aprendendo as coisas da maneira que é visível para todo mundo. Para terminar, esse é um outro sistema também que nós estamos querendo desenvolver, a gente chama de oncofone. O médico, e talvez no futuro o paciente, mas o médico manda pelo próprio celular as fotografias, e nós temos médicos oftalmologistas de plantão virtual, respondendo à demanda e tratando de orientar o médico. Então é de médico para médico, do paciente para médico, e dessa maneira nós temos certeza, nós não estamos infringindo um problema ético ou legal, e a gente está acreditando numa melhora do atendimento e talvez também a possibilidade de atuar mais fortemente no próprio ensino de medicina e na valorização do médico não especialista. Acho que esse é um ponto muito importante. A valorização do médico não especialista e a possibilidade de dar para o médico o conhecimento médico, que antes era muito difícil de ser transmitido. Bom, talvez eu tenha passado um pouquinho do tempo, desculpa, mas eu acabo me entusiasmando. E, mais uma vez, é um prazer, é uma honra, e é muito gostoso estar aqui, no meio de professores que têm a minha idade, ex-professores de professores que têm a minha idade, professores mais jovens, e etc., principalmente numa casa de tradição tão boa. E é muito bom, Zé Luiz, saber que você, representando esse grupo e vários outros, está conseguindo não apenas manter o prestígio da medicina, mas lembrando a necessidade desse prestígio para a sociedade. Eu sou, realmente, como você falou, também teu irmão. E, por um lado, causa um certo constrangimento, por outro lado, dá também uma certeza muito grande. Ninguém sabe realmente, de fato, julgar uma pessoa que seu próprio irmão. E por isso que, julgando você, eu só tenho parabéns. Você é um herói, você é um indivíduo que nós todos sabemos, 24 horas por dia está lutando, não apenas pelos seus ideais, pelos nossos e os ideais da medicina. E muito obrigado.